Quais seriam os sinais que apontariam que nós estamos no final dos tempos? E me chamou a atenção um trecho exposto por Allan Kardec, que nos ajuda a compreender o momento que nós estamos enfrentando. Então nós vamos lá no livro Obras Póstumas, onde nós encontramos o texto dizendo o seguinte: infelizmente, a maioria, desconhecendo a voz de Deus, persistirá na sua cegueira, e a resistência que virá opor mascarará, por meio de terríveis lutas, o fim do reinado dos que a constituem. Continuando, diz o texto, é exatamente o que nós estamos vivendo neste momento. Desvairados, ocorrerão a sua própria perda, provocarão destruições que darão origem a um sem número de flagelos e calamidades. De sorte que, sem o quererem, apressarão o advento da era da renovação. E o texto continua, diz Allan Kardec, os suicídios se multiplicarão em proporções inauditas, até entre as crianças. A loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens, que antes mesmo de morrerem, estarão riscados no número dos vivos. É o que nós estamos vivendo hoje. Isso está em Obras Póstumas, escrita há mais de 100 anos. Sim, observem, jamais terá atingido tão grande quantidade de homens, e antes mesmo de morrerem, estarão riscados do número de vivos. Suicídios, loucura, o que nós estamos vivendo hoje. O livro continua, isso tudo está em Obras Póstumas. São esses os verdadeiros sinais dos tempos. E tudo isso se cumprirá pelo encadeamento das circunstâncias. Como já dissemos, sem que haja a mais ligeira derrogação das leis da natureza. Ora, meus irmãos, Jesus continua sendo o governador espiritual do nosso planeta. Jesus continua conduzindo o orbe terrestre. O problema é que todos nós estamos num processo de evolução. O problema é que nós vivemos o afunilamento do processo da transição planetária. Como já foi dito por vários espíritos, nós estamos na reta final para que o orbe terrestre deixe de ser um mundo de provas e expiações e se torne um mundo de regeneração. E como a humanidade ainda teimosa, como esta humanidade ainda extremamente egoísta e orgulhosa, não ouviu os apelos dos espíritos superiores em nome de Jesus, nós estamos tendo que enfrentar as consequências naturais de um processo doloroso. Deus não nos desampara em momento algum. Nunca, em hipótese alguma. Neste momento, eu acredito que vocês saibam, os espíritos cientistas desencarnados estão junto dos médicos, dos cientistas encarnados, buscando o mais rápido possível uma vacina. Eles estão trabalhando em regime de 24 horas por dia, atuando junto àqueles que se têm dedicado à busca de uma vacina. Eu tive uma certeza absoluta que Deus não nos desampara em momento algum. E é óbvio que não iria nos desamparar neste momento. Então, neste momento de medo, de dor, de sofrimento, de incertezas, confiemos no Pai. Confiemos em Jesus, melhoremos a nossa sintonia, intensifiquemos as nossas preces, as nossas orações, busquemos mais do que nunca fazer uma corrente do bem, vibremos pelo planeta. Os benfeitores espirituais contam conosco. Ora, a nossa fé é testada nos momentos difíceis. Ora, nós que somos espíritas, nós que temos a certeza da imortalidade da alma, o que é que nós estamos temendo? Sim, tenhamos os cuidados naturais,
como recomendam os médicos, o álcool, o distanciamento social, é evidente que temos que fazer isso, nossa responsabilidade. Mas fora isso, mantenhamos-nos confiantes, orando pelo planeta. Qual é outra coisa que nós podemos entender? Que os processos de reajuste com a consciência são individuais e coletivos. Coletivos. O que nós vivemos atualmente é um processo kármico, um processo evolutivo coletivo. Nós sabemos há muito tempo que esse processo acontece. O terceiro, nós espíritas e espiritualistas já sabíamos que isso tudo poderia acontecer. Você que estuda, você que está na militância, você que frequenta os estudos, quantas e quantas vezes nós lemos, nós ouvimos uma palestra, nós ouvimos um estudo sobre a transição planetária. Quantas e quantas vezes nós já ouvimos os espíritos falarem sobre o degredo, sobre o final dos tempos, sobre um momento em que a humanidade teria que passar por uma dificuldade maior para a separação do joio e do trigo, forçando-nos a descermos de cima do muro. É hora de colocarmos à prova toda a nossa fé. Os espíritas, os espiritualistas e os membros de outras religiões que têm uma consciência mais desperta, a espiritualidade tem precisado de nós. E aí alguém vai dizer assim, mas como se os templos estão fechados? Como é que nós vamos ajudar os espíritos se não podemos nem fazer as nossas reuniões? Ora, e o desdobramento do corpo? Durante o período do sono, antes de você ir dormir, se predisponha, coloque-se em sintonia com as equipes espirituais que têm precisado de nós no consolo àqueles sofredores. Nós sabemos que existem muitas atividades por parte dos espíritos, que eles precisam do ectoplasma, que somente os encarnados têm. Então, em desdobramento do corpo, nós podemos ajudar. E por último, é hora de uma reflexão mais profunda sobre o que estamos fazendo da nossa vida. Talvez essa seja a grande mensagem desse momento. Nesse momento em que todos nós nos igualamos, todos nós estamos sofrendo, todos nós, não importa a classe social, estamos nos sentindo impotentes, eu acho que é o momento de nós refletirmos o que temos feito da nossa vida. Qual é o nosso sentido existencial? O que eu tenho feito para ajudar o próximo? Principalmente, o que eu tenho feito para o meu autoconhecimento, para o meu crescimento espiritual? Eu acho que esse momento é um momento de profunda reflexão. E é isso que nós temos que fazer. Diante dessas explicações, o que fazer? Agora nós vamos dizer o que fazer. Primeiro, higienizar a mente. Não basta o álcool para lavar as mãos. Não basta o álcool para limpar os móveis. Faça isto. Mas você precisa higienizar a sua mente. Como que eu higienizo a minha mente? Evite o pânico. Evite o desespero. Evite ser contaminado por esse medo que nos neutraliza e nos coloca ainda mais vulneráveis ao vírus. Evite tantas notícias. Ouviu alguma coisa? Viu como é que está a sua cidade? Viu lá quais são os casos? O que você tem que fazer? Assista um filme. Veja uma coisa edificante. Evite o desânimo. Tente enxergar um lado bom em tudo isso. E alguém vai dizer assim, Aguinaldo, e ter um lado bom? Nossa, foi o que mais nós fizemos até aqui. Tem todo um lado bom. Mas para a gente resumir esse lado bom, eu vou passar para vocês uma mensagem que me enviaram por Facebook, que eu gostei muito. A mensagem é do Espírito Pai João. Vocês vão ver que algumas palavras estão na linguagem típica dos pretos velhos, através do médium Vanderlei. A mensagem não é minha, não foi psicografada por mim, mas eu acho que ela resume esse momento, quando nós dissemos, vamos ver o lado bom. Diz o Pai Velho. O nome da mensagem, o título da mensagem é Qual é o tempo? Qual é a meta desse isolamento? Pai João diz assim,
simples. A dor maior é essa, Munzafio. Saber que realmente estamos solitários. O isolamento só nos mostra que não temos a ninguém, nem a nós próprios. Solidão, isolamento, espelho para mostrar quanto estamos solitários e não temos criado pontes. Essa dor que estão sentindo chama-se agonia. É o que se sente perto da morte. Sim, está havendo uma morte coletiva de ilusões. A meta desse isolamento é rever como viver, é entender que viver não é bem o que os fios têm vivido. Mais tempo para vós me seis, mais tempo para gerar amor de verdade a quem se ama. Essa agonia se sente também depois da morte, quando já não há mais tempo para rever. Vocês vão poder rever. Cuidem-se para isso. Vai fazer aquilo que deveria estar fazendo todos os dias e não faz. Vai orar, acalma o ritmo da mente, vai estudar, vai conversar com seus amores, aproximem-se. Interiorização é o nome. Tudo vai passar e o mundo será melhor, com amor e carinho. Estamos todos bem próximos, diz vós me seis. Então, aí está a mensagem, aí está a data, aí está o médium que recebeu. A mensagem resume o que nós dissemos. Terceiro, isso é muito importante. Tome as precauções recomendadas pelos médicos, mas também, e aí, eu acho que esta é a parte mais preocupante. Depois do coronavírus, não há dúvida, o mundo nunca mais será o mesmo. Depois desse flagelo que todos nós estamos expostos, a vida nunca mais será a mesma. Porém, neste momento, nós precisamos, sobretudo, conservar a nossa saúde mental. Como psicanalista, eu tenho visto muitos casos gravíssimos de ansiedade, de síndrome do pânico, de depressão. E eu fico imaginando agora as pessoas não podendo sair de casa, não tendo áreas de lazer porque está tudo fechado, o risco que elas correm. Como fazer nesse momento para não piorarmos a situação sob o ponto de vista emocional? E aqui estão algumas sugestões básicas. Aproveite para ler um bom livro. Vá ler um bom livro, né? Tem livros excepcionais que você pode ler. Intensifique suas preces, ore mais. Brinque com o seu cachorro. Brinque com o seu cachorro. Pergunte-se a você mesmo, há quanto tempo você não ficava em casa para brincar com o seu cachorro? Passe mais tempo com seus filhos e, principalmente, faça duas perguntas para você. Duas. Como estou vivendo até aqui? Qual o sentido da minha existência? Faça essas perguntas a você. Vamos em frente? Fala-se das trevas, né? Será que as trevas estariam por detrás disso? Dentro do que foi dito até agora, nós entendemos que era um processo, que era um acontecimento já esperado, por conta da pouca evolução da humanidade. Mas é claro que os espíritos inimigos do Cristo têm se aproveitado dessa situação para criar ainda mais pânico. Nós que somos espíritas, que estamos acostumados com as sessões mediúnicas e sabemos o quanto os magos negros, os poderosos, daqueles que dirigem legiões contra Jesus, sempre tentaram evitar que o planeta evoluísse. E eu fico me perguntando o quanto eles estão, nesse momento, se aproveitando dessa situação. Mas se a gente ficar conectado a isso, nós não vamos colaborar muito. Então, embora a gente saiba que esse processo existe, que as trevas, vamos dizer assim, têm um dedo nisso também, eu acho que não é o momento. Depois que tudo isso passar, e eu espero que muitos espíritos escrevam a esse respeito, nós estamos psicografando um livro do Dr. Fred, e eu já pedi a ele que fale desse momento. Os espíritos vão dizer o quanto as trevas colocaram o dedo para que isso fosse tão dificultoso, mas não é o momento. Ou seja, como diz ali a mensagem, não dê ibope para o mal. Lembre-se, nos momentos de crise,
É nos momentos desses que nós testamos a nossa fé. Então tenhamos fé em Jesus. De termos a certeza absoluta que o nosso Mestre Jesus, como está mostrado neste slide, abraça todo o planeta. Porque se Jesus é o amigo incondicional dos nossos corações, não haveria de nos deixar, de não cuidar das suas ovelhas, neste momento de tanta dor e de tanto sofrimento. Estamos, meus filhos, juntos de vocês. Os espíritos orientadores estão agindo na humanidade para evitar uma depressão em massa, para evitar o pânico das pessoas, enquanto os cientistas estão trabalhando junto dos cientistas encarnados para o mais rápido possível uma vacina que possa minimizar os efeitos desta coronavírus. Nós entendemos, como disse o nosso irmão em sua explanação, que a saúde psíquica, de estarmos conectados com o bem, estarmos vinculados ao amor e não negarmos o auxílio a quem precisa, é a melhor forma de nos precavermos dos efeitos mais negativos deste vírus. É verdade que grande parte da humanidade inevitavelmente irá se contaminar, porque os meios de comunicação, de contágio, são intensos, são difíceis de controlar. Mas poucos diante daqueles que serão contaminados virão a óbito. Muitos deles que virão a óbito por uma necessidade evolutiva, um processo kármico, e tantos outros porque se desesperaram, porque não confiaram. Então, meus filhos, estou aqui apenas para garantir-lhes: confiem, mas não confiem de braços cruzados. Não confiem apenas por confiar. Façam algo, como disse o nosso irmão. Ah, mas os centros estão fechados. Ora, para que temos as redes sociais? Para falar, para divulgar o espiritismo, os celulares, os Facebooks da vida, os zaps que vocês chamam. Não usamos esses todos os recursos para fofoca, para maledicência? É hora de usarmos para o bem. É hora de fazermos uma frente nesse momento e auxiliarmos Jesus. Auxiliarmos Jesus para sairmos vitoriosos. Venceremos. Não tenho dúvida, venceremos. Mas isto vai exigir da humanidade um esforço maior. Particularmente, o que não disse o nosso irmão na sua explanação, particularmente, uma mudança de hábito. Mudança de hábito. Voltem-se para as suas famílias. Neste momento que não é possível sair de casa, voltem-se para si mesmos. Olhem à volta. Avaliem o que está desarrumado na casa e dentro de vocês. Avaliem aquilo que está distante e se aproximem. E, sobretudo, aprendam de uma vez por todas a amar, porque o amor, a vacina para todas as enfermidades. Que Jesus abençoe a todos neste momento. E que você que está assistindo esse vídeo, neste momento, faça uma prece. Assim que você terminar de assistir, ore pelo planeta e peça a Jesus, para Jesus te usar
como ele precisar em favor da humanidade. Tenhamos paz. Muito obrigado. Você gostou? Deixe seu like, inscreva-se no canal, acione o sininho.